Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e na sua casa. Começamos hoje mais uma série de estudos. Olha o tema de hoje: Jesus e a Igreja. Esse é o tema de hoje do nosso estudo. E nós vimos aí vários estudos. Se você não assistiu nenhum desses estudos, eu te convido a ver os vídeos anteriores. Aqui a gente tem uma série de estudos. Nós já falamos a respeito do dia santo, já falamos a respeito da lei de Deus, já falamos a respeito da vida eterna, já falamos a respeito do destino do mundo, já falamos a respeito da morte, já falamos a respeito da intercessão, já falamos a respeito da oração, já falamos a respeito da restauração do bem, do amor divino. Nós já falamos a respeito das escrituras sagradas. Então, se você não viu, eu te convido a ver todos os vídeos anteriores para você estar por dentro de todo o estudo completo que eu estou fazendo com vocês aqui. Essa série de estudo é Jesus restaurando vidas. Então, se você conhece alguém que precisa ter a vida restaurada, compartilhe esses vídeos, porque a gente quer que a palavra de Deus e o ensinamento de Jesus, somente da Escritura, vá para todas as pessoas que desejarem. Amém? Então, assim, nunca um planeta, o nosso planeta Terra, ele teve tantos habitantes. Nós temos aí bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Porém, é cada vez mais comum nós encontrarmos pessoas solitárias, não é verdade? Tudo parece projetado para uma vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactados, as famílias diminuem. Você conhece quantas pessoas agora que só tem um filho ou 2 filhos e vai diminuindo, ou não quer ter filhos? Então as famílias estão diminuindo. A igreja, ela foi idealizada por Deus como uma comunidade de amor, crescimento e apoio. E ela não deve ser fechada como um clube, mas receptiva como um hospital que abriga qualquer pessoa doente. Um hospital, ele funciona bem quando todos os funcionários sabem por que estão ali e como desempenhar as suas funções. Todos trabalham juntos com o objetivo de salvar vidas. Que ninguém se engane, não existe cristianismo individualista. O cristianismo é para ser vivido em comunidade. E nós vamos entender nesse estudo quais são os planos de Deus para a igreja. Se você é interessado nesse assunto, compartilha com mais alguém, porque nós queremos salvar o máximo de pessoas através de Jesus. Para nós entendermos um pouquinho a respeito de Jesus e a igreja, eu quero meditar com vocês em um texto para a gente entender como funciona a entrada no reino dos céus. Nós vamos meditar na palavra que está em Lucas, no capítulo 13, nos versos de 22 a 30. Diz assim: a porta estreita é a hostilidade de Herodes. Verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai, que é o mesmo que lutar, disputar, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responder: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E então do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Então, a gente vê aqui
na palavra de Deus que para entrar no reino dos céus vai ser necessário esforço, vai ser necessário esforço pela fé. Eu preciso acreditar. Não é só ouvir falar de Jesus, não é só ouvir falar, eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter fé que Jesus é o meu Salvador, que Ele veio a este mundo, fez o sacrifício que era necessário ser feito na cruz do Calvário, e eu preciso aceitar e entregar a minha vida a Ele. Assim eu consigo entrar para a porta estreita, porque a porta que o mundo oferece é larga, cheia de prazeres, cheia de novidades, cheia de coisas que agradam o coração do homem. Mas a porta de Deus, ela é estreita, porque as coisas deste mundo são diferentes das coisas celestiais. E o que o mundo oferece é para o prazer da nossa carne, e o que Deus oferece é eterno. Continuando explicando aqui o texto de Lucas 13, do 22 ao 30. Nós já lemos no vídeo anterior, agora nós vamos continuar a explicação. O público de Jesus, eles estavam acostumados e achavam que a salvação era apenas por praticar as obras, as tradições ali que eram impostas para quem nasceu judeu. E não era bem assim. Jesus, porém, disse àquelas pessoas que para serem salvos era necessário passar pela porta estreita. Cristo ensinou que passar pela porta estreita significava deixar para trás o que está sobrando e reter somente o essencial. Sabe o que Paulo disse quando ele estava prestes a morrer? Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É você reter aquilo que é importante. A sua fé é o mais importante. A sua fé move montanhas. Ainda que você esteja diante de uma situação em que não tem mais solução, em que todas as portas se fecharem, em que o médico desenganou, diz que não tem mais jeito, não tem como, a medicina já fez tudo que tinha que fazer. A sua fé em um Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, a sua fé nele, ela pode sim fazer o sobrenatural. Aquilo que este mundo não consegue fazer, a sua fé ela consegue fazer em Cristo. Isso é maravilhoso demais. Então guarde a sua fé. Diante de qualquer coisa que aconteça, guarde a sua fé. E o essencial no reino de Deus é deixar de lado os meus interesses pessoais para cumprir a vontade de Deus em comunhão com o seu povo. A seguir, Jesus exige que façamos algumas escolhas que também vão contra a nossa natureza humana egoísta. Então, para seguir Jesus, uma palavra ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você negar a si mesmo, negar suas vontades, os seus prazeres, negar o seu individualismo, aquilo que você só busca porque é seu interesse, é só porque tem vantagem para você. Isso não é cristianismo. Cristianismo é negar a sua vontade, fazer a vontade de Deus. E Deus, quando ele veio a este mundo, a vontade dele, o que Jesus fez, o exemplo que Jesus deixou foi de serviço. Então é servir ao próximo, é servir em amor, é servir em palavra, é servir em conforto, é servir com os dons que Deus confiou à sua vida. Use o que você tem para servir ao próximo. Sirva por amor. E o Senhor que vem em secreto, Ele te recompensará. Essa é a porta estreita. Quem fundou a igreja? Será que foram homens? Quem fundou a igreja? A igreja verdadeira. Quem fundou? Vamos ler em Mateus 16, versos de 16 a 18, diz assim. Isso aqui é Jesus em conversa com Pedro. Ele disse assim: e Simão Pedro respondendo disse, Jesus, eu vou começar pelo 15. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu e você que compartilhamos a mensagem de Cristo, nós somos a igreja de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo. Olha que maravilhoso, Deus confia em você para compartilhar essa mensagem de salvação, para que muitas vidas sejam alcançadas através da tua vida, através do teu testemunho. Sabe, essas lutas diárias, sabe, esse sofrimento que você passa, isso tudo é para o seu crescimento, para a sua maturidade, para que você possa testemunhar e compartilhar com as pessoas, para que muitas pessoas sejam salvas e alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então, quem fundou a igreja? Cristo. E sobre qual fundamento a igreja de Deus foi edificada? Qual é o fundamento? Será que foram tradições? Sobre qual fundamento que a igreja de Deus está edificada? Efésios 2, 19 ao 20 vai nos responder. Diz assim, ó. Efésios 2, do 19 ao 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, pedra de esquina. Então, sobre Jesus, o fundamento da igreja é Cristo, Ele é o cabeça, é Ele quem rege. Nós só somos instrumentos, mas quem faz a obra, quem dá o crescimento, quem compartilha é o Senhor Jesus. Ele que veio a esse mundo, deu o exemplo e é Ele quem guia a sua igreja. O Espírito de Deus que habita em mim e em você é quem nos usa para compartilhar essa palavra de amor. E o Senhor conta comigo e conta com você. Compartilhe a verdade do Evangelho, compartilhe essa palavra porque ela salva muito. Para que Deus te chamou? Para que Deus escolheu o seu povo? Como Ele te vê? Vamos ver lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Mas você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, algumas versões dizem povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado por alto preço, você vale o sangue de Jesus. Sabe aquele sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário? É esse sangue que você vale. O Senhor te chamou e te escolheu. Ele diz, ei, você é santo, separado. Você é sacerdócio real. É propriedade exclusiva de Deus. Foi chamado para anunciar as verdades do Evangelho eterno. Então viva o teu chamado. Viva para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi criado. É assim que o Senhor te escolheu. É para que você seja assim, cumpra o seu chamado aqui na terra. E qual é a comparação que a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Vamos ler em 1 Coríntios 12, nos versos 12, 13 e 20. 1 Coríntios 12, vamos ler aqui nos versos 13, os versos 12, 13 e 20. Vamos lá. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Eu quero fazer uma comparação aqui. Quando a gente machuca um dedinho que seja, um dedinho da mão ou um dedinho do pé, faz falta? Faz, não faz? Dói muito, dificulta a nossa andada, dificulta o nosso pegar, tudo dificulta. Um dedinho faz muita falta e dói a falta dele.
Por isso, você é tão importante com o seu dom e com o seu talento. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, o seu dom, o seu talento é muito importante para o cumprimento da missão aqui na Terra. O Senhor Jesus conta com você, com aquilo que você sabe fazer. Ele quer que você use o... Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Por que foi? Atos capítulo 20, nós vamos ler os versos 28 e 29. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então o Senhor, ele estabeleceu líderes na igreja para pastorear o rebanho de Cristo, que é o supremo pastor. E quais devem ser as qualificações de um líder da igreja? Como que deve ser as características de um líder da igreja, as qualificações? O que a Bíblia espera dele? Vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler aqui dos versos de 1 a 13. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Jesus Cristo. Então o Senhor quer líderes fiéis, irrepreensíveis, pessoas boas que governam bem os seus lares. O Senhor quer para pastores, para obreiros, para diáconos, pessoas que sigam a palavra de Deus e vivam em conformidade com ela. Quais são as marcas da identidade da igreja dos últimos dias? Será que uma igreja na Bíblia, que Deus diz como que deve ser, quais são as marcas, quais são as características que ela deve ter? Vamos ler em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a igreja dos últimos dias são aqueles que com paciência guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem guardado aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Essa é a palavra de Deus e ela nos ensina tudo que a gente precisa saber para ter uma vida equilibrada aqui nessa terra. E os ensinamentos dela são riquíssimos para nos livrar de muitas formas de mal. E o que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos guardado os mandamentos de Deus, guardado a nossa fé. Ou será que nós já estamos sem fé, descrédulos em um mundo que só tem mentira, engano, mortes, dor, sofrimento, tristeza? Porque isso tudo são consequências do pecado. Mas o Senhor, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. E na vida eterna, para onde nós vamos, não haverá mais morte, choro, lamento, sofrimento, inveja, maldições. Isso não vai mais existir. Isso não existia no Jardim do Éden, até que o pecado veio fazer parte da humanidade.
E o Senhor Jesus, ele veio restaurar para que eu e você tivéssemos direito a viver novamente na eternidade, em um mundo com Jesus, onde nós vamos adorar o nosso Deus, onde nós vamos servir o nosso Deus, onde nós vamos nos alegrar com o nosso Deus e vamos ter uma vida completamente restaurada, sem ganância, sem engrandecimento, sem altivez, sem orgulho, sem inveja, sem maldição, porque isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. E qual é a missão da igreja aqui nessa terra? Qual é a missão? O que Deus deixou? Vamos ler em Mateus 28, versos de 18 ao 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a missão da igreja é ir compartilhar a mensagem desse evangelho eterno, essa mensagem maravilhosa. Se ela fez diferença na sua vida, compartilha, não fica só para você, porque outras pessoas precisam receber a palavra de Deus. Quais são as características da igreja do Deus vivo? Características que estão na Bíblia. Vamos ler aqui Atos 16, verso 30 e 31, diz assim: E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê, a fé é necessária para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para você aceitá-lo, você precisa crer que Ele existe, que Jesus Cristo veio a esse mundo e se entregou por amor, em sacrifício vivo, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Então, para isso, nós temos que acreditar. Primeiro é crer no Senhor Jesus. Primeira característica. Segunda característica está em João, no capítulo 14, nos versos de 1 a 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Quem aí aguarda a volta de Jesus? Eu aguardo. Então, a pessoa que é a característica da igreja de Deus vivo é aquele que crê, tem fé em Jesus, e é aquele que se prepara para a volta de Jesus. Ele tem que se preparar para a volta de Jesus. E qual é a outra característica? Está em Apocalipse capítulo 14, no verso 7, diz assim a palavra de Deus: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, mais uma característica: aquele que anuncia que é chegada a hora do juízo, anuncia a volta de Jesus e adora ao único e verdadeiro Deus. Essas são as características de uma igreja verdadeira. E por último, vamos ler aqui em Mateus capítulo 24, verso 14. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então não são as pestes, não são os terremotos, não são os acontecimentos, as mortes que vão declarar o fim. Mas depois que for anunciado o evangelho eterno a toda criatura, então virá o fim. E o Senhor precisa de mim, de você. Eu quero finalizar mais uma vez com o verso que nós já lemos. Mateus capítulo 28, versos 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos